Bom dia, nós hoje vamos falar sobre a lição 7, os decepcionados. Já foi estudado algo sobre isso no final da última lição, da lição 6, onde a Eliana colocou muito bem algumas questões, mas hoje a gente vai se deter somente sobre os decepcionados. E sabemos que existem os decepcionados e os críticos do sistema. Agora, o que levou a essas pessoas a se decepcionarem, né? Nós vamos ver aqui que muitas vezes as pessoas podem se decepcionar ou com um irmão, com um líder, né? Um irmão do grupo, um líder, ou até mesmo com o ensino, com o que está sendo ensinado ali na igreja onde eles estão. Então, o que acontece? As pessoas colocam muitas expectativas sobre quem lidera, né? E muitas vezes essas expectativas que eles têm, elas não estão relacionadas às promessas de Deus. Nessa lição, o autor, ele coloca a direção de 2 livros, quer dizer, ele se baseia em 2 livros. No livro de Marília de Camargo César, que é o livro Ferido em Nome de Deus, da editora Mundo Cristão, e no livro Decepcionados com a Graça, de Paulo Romeiro. Nesses livros tem vários exemplos de pessoas que viveram essas decepções, não é? Então, ele dá, acho que uns 6, mais ou menos, uns 6 exemplos, mas eu vou me deter em alguns aqui, e as pessoas que estão lendo a revista vão se aprofundar mais na lição, né? Então, ele coloca, né, de uma pessoa que trabalhou numa escola, que essa escola pertencia a uma igreja. Nessa escola, ele se sentiu, assim, muito, vendo que ali não estavam vivendo o evangelho, né? Por que ele sentiu isso? Ele deixou uma escola onde ele ganhava um ótimo salário e falou, não, eu vou agora tentar juntar esse projeto educacional com a minha confissão de fé, com alguma coisa que eu acredito. Só que quando chegou lá, ele começou a ver que as pessoas faziam acepção de pessoas, que haviam humilhações no grupo, né? E ele começou a ver que os líderes só enriqueciam e os funcionários só empobreciam. Isso foi decepcionando e ele abandonou, né? E ele também coloca um outro exemplo, aonde ele fala de uma pessoa que foi para uma igreja e ele já estava desviado um tempo, aí ele resolveu ir para essa igreja. Aí assistiu um culto e ficou assim maravilhado, teve um reencontro com Deus e ficou assim muito admirado com o líder. Esse líder fez a ele uma proposta de que ele comprasse para ele uma pasta de couro, e essa pasta de couro era de um alto valor. Ele comprou para o líder e aí ele começou a ver, né, que esse líder estava colocando isso como um sacrifício de fé dele. E ele ficou assim, como assim, né? E aí isso foi decepcionando, a imagem do líder foi caindo e ele acabou abandonando a igreja. E tem um outro terceiro, que é um casal, onde eles desconfiam de um valor levantado lá no grupo, né? Um valor alto, que fizeram possivelmente umas ofertas, né? Aí depois foram procurar saber, e aí, cadê esse dinheiro? Aí o líder falou para ele perguntar a Deus sobre esse dinheiro. E a decepção foi inevitável. Então, também tem algumas pessoas, aqui o autor cita, pessoas que foram para igrejas neopentecostais, onde havia como objetivo
né, a teologia da prosperidade. E isso foi responsável pelo afastamento dele à medida que ele foi se dando conta do que estava acontecendo. Aí ele fala de um exemplo de uma senhora cadeirante. Essa senhora deixou de tomar, eles falam, não, deixa de tomar o remédio e só fica voltada para a oração, para jejum, para as práticas espirituais. Só que foi muito mal essa pessoa, possivelmente, isso aí é o que eu imagino. Ela foi muito mal assessorada nessa igreja. O que aconteceu? A pessoa deixou de tomar, começou a piorar, né? Ela já tinha dificuldade ao andar e tudo, e isso cada vez piorando. A cura não veio, ela foi se decepcionando, abandonou a igreja. Depois foi difícil ela retornar à fé que ela estava depositando ali em Deus, né? Quer dizer, ela depositou mais no líder do que praticamente em Deus, que é um erro. Então, agora também, a meu ver, né? Então, a fé dela ficou muito abalada, né? Porque foi difícil essa reconciliação. Aí ele coloca um outro exemplo, uma pessoa em São Paulo, onde que a pessoa também era desse meio financeiro e também colocou todo um montante em dinheiro, né? Depois perdeu o emprego, perdeu o dinheiro. Isso também fez ele abandonar a congregação. E depois um jovem, ele fala de um jovem que ele montou um negócio, deu uma alta quantia, e essa alta quantia, ela foi dita para ele que seria um sacrifício de fé. E aí, depois, essa alta quantia, ele não teve retorno, ao contrário, ele não prosperou do jeito que foi dito a ele. Quer dizer, a gente está falando não de pessoas que são pessoas que não têm instrução, são pessoas que são instruídas, são pessoas que analisam os discursos triunfalistas dos líderes, mas ficam completamente cegos, né, por conta de quererem riquezas. Mas tudo isso foi um engano na vida deles. Então, ao meu ver, né, a igreja, o valor da igreja na nossa vida é nós nos reunirmos para crescer espiritualmente, para chegar cada vez mais nos pedirmos a Deus que a união do povo vai ajudar no crescimento, não só da vida em termos de riquezas, não, isso daí, se Deus achar, se for propósito de Deus na nossa vida, isso vai acontecer. Mas se não, não é por aí, nós não estamos lidando com questões materiais e sim espirituais. Nós nos reunimos para cada vez mais entender a palavra de Deus, estar cada vez mais tendo compaixão pelo nosso próximo. E o que acontece? Os casos citados, eles demonstram que a decepção aconteceu, né? Porque também não havia transparência, não havia, as questões eram mal colocadas, né? E as pessoas ficaram cegas, e aconteceu isso, né? Tudo na vida deles. Agora, o que o apóstolo Paulo fala? Ele declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente lê em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores, que é o resultado disso, é um tormento depois que a pessoa vive a decepção. Agora, ele também fala que muitas pessoas irão se deixar levar por falsos mestres, né? Ouvirão que, na realidade, eles querem ouvir. Aí a gente vai ler em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, a rodearão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, o que acontece? Muitas vezes,
as pessoas rejeitam viver o evangelho da maneira que ele é pregado. Porque muitas vezes nós precisamos passar, sim. Deus nos disciplina, né? Ele nos cura em cada área da nossa vida que nós precisamos ser curados. E por isso, esse amor que a gente vai desenvolvendo a Cristo, ele só vai nos levar à salvação. Nós precisamos entender o plano da salvação na nossa vida. E esse plano da salvação é que vai nos levar a Cristo. Então, o que acontece? Muitos devem ser esses exemplos que a gente vê por aí, né? Agora, essas pessoas vão precisar ser alcançadas por nós, sim. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Mostrando a palavra, né? Pregando o evangelho para essas pessoas. Porque os homens, eles, principalmente agora, né? Nós estamos passando por essas questões, né? De confinamento, de isolamento social. Muitas pessoas com muito medo, esses temores dos homens podem levar a acreditar em várias coisas, em falsos mestres, em crenças espirituais que não levam a Deus, explicações de mistério de vida e morte. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Só um único Deus na nossa vida. E esse Deus, nós precisamos nos alinhar a Ele, né? A palavra dEle. Porque todas as nossas decisões devem ser baseadas nas Escrituras. O único caminho para Deus é a aceitação da salvação, que é oferecida por Cristo. Então, irmãos, vamos pensar nisso, vamos ficar assim, bem ligados nessa questão, olhar para Deus, sim, mas também estar em comunhão com os nossos irmãos, entendendo o que está acontecendo no nosso meio, para que nós possamos crescer ali de uma forma única ali, onde nós consigamos realmente fortalecer-nos ali juntos, a partir do momento que nós vamos nos congregar, que está bem próximo, né? Talvez meses após agora possamos nos congregar, estamos esperando esse momento para continuarmos, né? Mais e mais pregando esse evangelho e pregando a salvação, né? Nós precisamos levar almas a Deus. Essa é o ID de Jesus na nossa vida, né? Então, vamos agora terminar com uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que tu tem feito na minha vida. Esteja conosco, faça com que passamos por todos esses momentos, Senhor, que estão sendo muito difíceis para algumas famílias, Senhor. Mas tu está conosco, Senhor. Nós estamos sentindo a tua mão na nossa vida, Senhor. Tu estás cuidando de nós de um modo especial e nós nos alegramos com isso, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nos ajuda e nos conduz nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém.